Você sabia que você não precisa trabalhar empregado dentro de alguma empresa ruim pelo resto da sua vida? Sabia que você pode ser um empreendedor e virar dono da sua própria empresa? Essa frase eu escutei, acho que em 2017, em algum vídeo do Flávio Augusto. E essa frase foi o começo da mudança da minha mentalidade. A vida inteira eu fui ensinado, instruído a aprender a ir para a faculdade, a estudar muito e virar um bom empregado para ganhar mais. Não tinha outra possibilidade, não existiam outros caminhos. Depois dessa frase, depois de entender um pouco mais o que ele quis dizer com isso, depois de ver o que ele fez, tudo que ele conquistou, eu vi que era possível. Além de muitos outros exemplos, é possível. Ali eu comecei a me questionar. Cara, trabalhava numa fábrica de calçados e eu não gostava daquele emprego. Não era o que eu queria fazer pelos próximos 30, 40, 50 anos. Eu não me via ali igual as outras pessoas. Muitas delas reclamando, mas nunca fazendo nada para mudar. Então, esse foi um dos primeiros starts que eu tive. Vou fazer alguma coisa para mudar. Não quero continuar aqui. Vou estudar, vou para a faculdade e tal. Até que me aparece o Flávio Augusto no meio disso tudo, falando que eu poderia ser dono. Então, comecei a pesquisar mais e entendi que isso realmente é possível. Você consegue isso. Existe outro caminho que não trabalhar empregado para outra pessoa o resto da vida. Só que leva tempo, levam anos. Você precisa ter uma mudança muito complexa na sua mentalidade, especialmente se você não vem de uma família empreendedora, se você não vem de um ambiente empreendedor. É difícil você fazer essa troca, você fazer essa mudança de mentalidade. E esse é o objetivo dessa trilha de conhecimento. Vai ser uma sequência muito interessante de vídeos em que eu vou passar um pouco mais da mudança de mentalidade que eu tive para conseguir vir aqui dentro da internet e criar o meu One Person Business baseado em inteligência artificial e fazer você entender que isso faz sentido, que é interessante e que muitas pessoas conseguem fazer isso também. Mas tudo parte do princípio da mudança da mentalidade. Se você não tem isso enraizado na sua cabeça, se você não tem isso fixo, você não entende que isso realmente pode funcionar para você, não adianta você aprender todo o resto. Então, se você tem interesse nesse assunto, peço que você acompanhe os próximos vídeos aqui da playlist, dessa trilha de conteúdos. Ainda no momento em que eu tô gravando o vídeo, eu ainda não tenho um título para ela, mas eu acredito que vai ser Mudança de Mentalidade. Essa é a primeira trilha aqui do canal e eu acho que ela vai ser uma das mais importantes. Para vocês também terem esse start, para vocês também terem uma base, para vocês começarem com a mentalidade certa. Eu acho que é muito importante dentro do empreendedorismo essa resiliência, essa tentativa e erro que muitos vão ter, que eu também tenho, que eu atualmente tenho. Ainda não estou faturando milhões, não estou milionário, não tive 1 milhão de acertos, mas acredito que com as minhas experiências e o conhecimento que eu tenho acumulado nesses últimos anos, isso possa ser muito interessante para vocês. Então, vamos dar um contexto um pouco maior sobre isso. Essa mudança de mentalidade ela vai acontecendo conforme você vai experienciando novas coisas na sua vida. Você passa por um emprego ruim, você passa por algumas situações, você passa por algumas dificuldades, falta de grana, falta de tempo, não pode estar presente com as pessoas que você gostaria em alguns determinados momentos. Isso pelo menos para mim causava muito incômodo e eu queria ter uma forma, algum jeito de poder mudar isso, mesmo que demorasse tempo. Eu pelo menos da forma que eu estava, eu teria esse tempo, eu teria paciência para poder mudar. E o empreendedorismo, mesmo que solo, realmente leva tempo. Essa mudança de mentalidade leva muitos anos. Você vai precisar passar por algumas certas dificuldades para entender que realmente não faz sentido você trabalhar empregado pelo resto da vida.
a menos que você goste. Logicamente, existem pessoas que precisam, que gostam, que querem trabalhar empregadas. Ok, sem problemas quanto a isso. Mas se você está incomodado, você não gosta disso, você não quer continuar, aí sim faz sentido que você faça alguma coisa, que você busque conhecimento e tente, mesmo que demorar anos, você tente buscar algo que faça você melhorar, que você sair de onde é que você está hoje. Um exemplo que eu dou, um exemplo que eu posso citar é que eu fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas por 3 anos, num lugar que era a 70 quilômetros da minha casa, eu precisava ir todo dia de ônibus e voltar. Trabalhava nessa fábrica durante o dia e ia para lá à noite. Até que no final do 3º ano, eu decido ir morar na cidade que eu tinha feito a faculdade e consigo um estágio na minha área. Eu viro um estagiário de programador. Conto pra todo mundo, cara, atingi meu objetivo e tal, agora se eu virar um programador, eu tô garantido, vou ganhar grana pra caralho e tal, muito salário muito melhor do que eu tinha antes, tudo mais. Aí que eu estava enganado. Eu durei 45 dias como estagiário e me mandaram embora. Aí eu fiquei muito revoltado mesmo. Aí eu decidi que eu não queria mais trabalhar empregado pra ninguém, porque se fecharam uma janela pra mim, eu ia abrir uma porta na base da pancada. E aí, juntando com essa frase do Flávio Augusto, que eu não precisaria ficar trabalhando empregado pra alguém o resto da vida, eu não precisaria passar por isso que eu passei, porque eu fiquei muito triste mesmo, não esperava por isso, mas aconteceu. No dia foi muito triste, mas hoje eu agradeço que talvez eu não estaria aqui hoje se não fosse isso ter acontecido. Eu simplesmente viraria um programador e trabalharia empregado o resto da vida se eu talvez não tivesse esse start, essa mudança, esse clique, ou não tivesse ouvido essa frase. E a partir daí eu começo a buscar formas de poder empreender. E a gente sempre vai cair no empreendedorismo normal, né? Tradicional, você precisa abrir um negócio, abrir um restaurante, abrir alguma coisa, contratar alguém, estoque, produto, ou você vai vender um serviço e tal, e eu realmente, naquele momento, não reunia os recursos necessários para abrir nenhuma empresa, nenhum tipo de empresa. Eu não venho de família pobre, mas eu também não venho de família rica, então naquele momento eu não tinha. Então foi aí que eu caí no empreendedorismo digital. Vários nomes que eu posso citar aí, falando sobre diversos temas, gestão de tráfego, venda de e-books, vendas online, venda isso, venda aquilo, venda produtos físicos, venda serviços, tudo mais. E aí que eu vejo que realmente existe um mundo dentro da internet que eu não conhecia, o mundo de vendas online, seja vendendo qualquer coisa que você tiver, qualquer coisa que você conhecer. Aí eu vejo como encaixo, aí eu vejo um cenário possível que eu possa entrar, que eu realmente possa executar aquilo que eu estava aprendendo, aquilo que eu estava buscando no empreendedorismo. Mesmo que digital, não deixa de ser um empreendedorismo. E aí eu começo a estudar, começo a ver, caio em afiliados, caio em gestão de tráfego. Afiliados não me rendeu nada, não consegui nada. Gestão de tráfego eu consigo um cliente, consigo 2, consigo 3. Aí eu ainda precisava trabalhar durante o dia. E, cara, um cliente que eu tive de marketing digital, de gestão de tráfego, ele pagava o mesmo que a metade do meu salário, que eu tinha que trabalhar 40 horas por semana em outro lugar. O cliente me dava, sei lá, eu ganhava 1.100, o cliente me dava quase 600 por mês. 500 e alguma coisa. Caramba, aí eu vi, ali o meu olho brilhou a primeira vez, ali eu tive outra mudança. Falei, cara, se eu tiver 5 clientes, se eu tiver 10 clientes que me pagam R$500 por mês, eu tô ganhando quase que... Caramba, 5 mil por mês naquele tempo, 2019, era muita grana. 2019, 2020, 2021 talvez, não sei. Isso me traz outro clique. Falei, caramba, eu preciso reunir clientes aqui, eu preciso continuar nisso aqui. Aqui realmente eu vi um potencial, aqui eu acho que eu me encaixo. E conforme eu fui experienciando, como eu já disse, isso, a minha mentalidade foi mudando, foi passando, eu fui aprendendo, fui entendendo. E realmente abri a minha empresa, consegui manter por 1 ano esses clientes, eu trabalhava só de casa, esse foi o auge para mim. Trabalhar só de casa ainda é meu plano principal, ainda é a minha intenção, ainda é o meu objetivo de vida.
por um ano só eu consegui manter isso. E eu tirei muitos aprendizados, porque a partir daí eu precisei voltar a ter um emprego, e eu tenho um emprego até hoje ainda, agora eu tô morando em Portugal, mas ainda tenho um emprego. E o meu objetivo é, hoje, trazer esse tipo de mudança, esse tipo de experiência que eu estou tendo aqui dentro da internet ao criar o meu negócio, mostrar para vocês, apontar os meus erros, os meus acertos também, e fazer com que, principalmente nessa trilha aqui, nesse início, você tenha essa mesma mudança de mentalidade que eu tive. Porque uma vez que você entende isso, uma vez que você vê isso, você não consegue desver. É impossível, não dá. Você enxerga isso, você vê que é diferente, que você tem futuro, que você pode alcançar coisas que normalmente você não conseguiria. E, cara, eu não consigo mais dormir, eu preciso disso, eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso, eu meio que tô ficando maluco já. Eu preciso passar isso adiante também, eu preciso que mais pessoas vejam. Quanto mais pessoas tiverem esse despertar, essa mudança de mentalidade, mais pessoas vão conseguir atingir os seus objetivos, independente de quais eles sejam. E esse é só o primeiro vídeo aqui da playlist, da primeira trilha. Então, se faz sentido para você, se você quer entender mais sobre essa mudança, eu peço que você acompanhe os próximos vídeos aqui. E se faz sentido, pode se inscrever no canal aqui do YouTube também. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, ou pode me mandar uma mensagem pelo Instagram também. E eu ainda não tenho a segunda parte, o segundo vídeo dessa sequência, mas eu acredito que ele vai encaixar muito bem aqui no primeiro, então se você tem interesse, continue assistindo aí. É isso.